colocado, uma coisa é a questão da língua, né? Que apesar de a gente ter escolhido esse nome Tariki em japonês, né? Mas o que eu acredito é que a religião tem que ser explicado e vivido com sua própria língua, né? Isso é a minha convicção. Assim. Então, traduzir o budismo Shin em português, ou seja, vivido em português, é fundamental. Se você não sabe explicar o que você está aprendendo ou você está vivendo, eu acho que você ainda não está conseguindo viver aquilo. Então, o primeiro passo é a tradução mesmo, né? A gente tem que acessar o ensinamento com sua língua mesmo, né? Saber entender, né? E expressar aquilo. Então, assim, o que ele me colocou da questão de, assim, de como ser explicado, né, o Jodo Shinshu, o trabalho dos últimos anos foi tradução dos textos, né, sagrados, muitos textos foram traduzidos. Eu vejo como, assim, vamos dizer, evolução do difusão do Jodo Shinshu no Brasil, a primeira fase foi isso, tradução dos textos literários, né? Agora, outra questão que ele me colocou de questão de assim, ele sempre fala, né, que a comunidade nipônica é muito óbvio, né, aquela coisa de óbvio, você não precisa explicar, você entende observando os outros, assim, acaba não conseguindo transmitir a cultura, né, significado das coisas. Temos essa dificuldade. O japonês tem problema na comunicação. Então, eu acho que não pode, misturar, né? Tem problema? Tem. Agora, o que é o problema da cultura japonesa, o que é budismo, acho que a gente tem que estar esclarecido, né? Através do estudo da cultura, né? No templo nipo brasileiro funciona dessa forma, mas por que tem que ser assim mesmo? Muitas coisas hoje pode ser diferente. Só que como, né, historicamente foi trazido pelo imigrante japonês e desenvolvido na colônia, a gente tem essa cara, né? Mas muita coisa que funcionava, que hoje não está mais funcionando porque as coisas estão mudando, né? E pode mudar, né? Não tem problema nenhum. Então, eu acho que esse canal também está fazendo esse ponte de transição. Né? O budismo Shin pode ser vivido, compartilhado em português e poder florescer, né, dentro da cultura brasileira. Ou seja, assim, dentro da cultura brasileira, isso faz parte assim, do Brasil, né? E mantendo sua originalidade ou não, mas assim, dá para ser em português, viver nessa terra. Você pode viver o Jodo Shinshu sem ser japonês. Isso que eu queria, né, lembrar, né? E o budismo, ele não é algo engessado, né? Ele não é um produto acabado, hermético, né? Ao contrário, a gente pega a história do budismo, quando ele vai se deslocando pelos países da Ásia, ele vai se adaptando, ele vai dialogando com as crenças locais. O budismo, ele vai absorvendo as crenças locais em alguns aspectos, não enquanto instituição, do tipo, o budismo decidiu absorver aspectos do shintoísmo. São as pessoas que vão incutindo isso dentro do budismo. E o budismo não vai criando resistência, muitas vezes, né? Ao contrário, a gente vê o próprio nome budismo terra pura, que não existe, não é terra pura em si, mas é um nome que foi criado para ser adaptado na época do budismo Shin, na China, né, para os chineses entenderem o que vem a ser a terra de suprema felicidade, né? Então, o nome Terra Pura também ele é criado para que a comunidade local, no caso chinesa, entenda qual é o princípio do caminho Terra Pura, né? Uma coisa que eu gosto muito é a gente estudar aos pouquinhos o que vem a ser os 7 mestres da Terra Pura, né? Porque para entender o que é budismo Shin, que floresce com o mestre Shinran lá no século XIII, a gente precisa retroceder os 7 mestres, né?
Nagarjuna, Vasubandhu, Taosho, Chantal, Tanluan, Genshin e Honen, né? Porque num período de quase 1000 anos, esses 7 mestres eles vão desenvolvendo o pensamento do Terra Pura, cada um contribuindo de uma forma e que é, digamos assim, resumido, né, de uma forma magnâmica na obra do mestre Shinran. Então, para entender o budismo Terra Pura, né, o Jodo Shinshu, é importante entender essa linha do tempo, geográfica, doutrinal, né? Por que que é um caminho fácil, previsto por Nagarjuna, e não um caminho difícil? Por que que é o caminho da Terra Pura e não o caminho dos sábios, né? O que que é Tariki, o que que é Diriki, né? O que que é outro poder, poder próprio, enfim, todos esses aspectos que estruturam o pensamento Terra Pura, que se apresenta como uma vertente leiga, na verdade, um budismo que todos podem ser praticados, né? E o budismo Shin, ele não é um budismo de uma etnia, de um povo, né? Aliás, nenhum budismo, né? A gente fala budismo japonês, budismo tailandês, porque é onde eles estão se expressando, né? Mas ele não é de um povo, de uma etnia fechada, né? Isso até foi um conflito, né? Porque a abertura do budismo Shin, ela se dá muito tardiamente aqui no Brasil, né? Então, por causa das redes sociais, nos últimos anos, agora que os brasileiros estão escutando o que vem a ser budismo Shin, alguns até perguntam, nossa, mas é um budismo novo, é uma coisa que foi criada recentemente? Não, o budismo Shin ele é tão antigo quanto o próprio Buda Shakyamuni, né? Ele que profere os sutras da Terra Pura. Então, não é nada criado recentemente, né? Então, é importante ter esse estudo histórico, geográfico, né, para entender o que vem a ser, né? Para a gente poder entender como que esse budismo Shin ele está se adaptando em terras brasileiras e para os brasileiros. Principalmente quando ele entra num aspecto que é muito forte e que aí, muitas vezes, alguns brasileiros podem torcer um pouquinho o nariz ou ficar um pouquinho acuado, que é a questão da fé, a questão do Shinjin, né? Então, o fato do budismo Shin não trazer uma componente que é um clássico do imaginário coletivo ocidental, que é a meditação, e fala, poxa, mas não tem meditação? Então, o que que a gente faz aqui? Aí vem a pergunta da Amy, vem a comunidade, né? Vem o despertar para o lado humano em si, né? Então tem muita coisa para ser falada, viu? Eu espero que esse canal realmente ele contribua com tudo isso.